A administração dos Estados Unidos está pressionando seus aliados europeus a financiarem a compra de armas americanas para a Ucrânia em um movimento estratégico que pode fortalecer Kiev antes de possíveis negociações de paz com Moscou. A proposta, que está sendo discutida nos bastidores da política internacional, pode redefinir a maneira como o Ocidente lida com o conflito e influenciar o equilíbrio de poder na Europa. Desde o início da guerra, Washington tem sido um dos principais fornecedores de armamentos para a Ucrânia, garantindo um fluxo contínuo de sistemas de defesa, munições e veículos militares. Sob a administração de Joe Biden, mais de 65 bilhões de dólares foram enviados para fortalecer as forças ucranianas. Agora, diante de um cenário político mais incerto nos Estados Unidos e de um crescente cansaço entre legisladores americanos sobre os altos custos desse apoio, a estratégia parece estar mudando. Segundo fontes diplomáticas, a proposta dos Estados Unidos envolve convencer os países europeus a comprarem armas diretamente dos fabricantes americanos, evitando assim a necessidade de novos pacotes de financiamento aprovados pelo Congresso. Essa abordagem permitiria que a Ucrânia continuasse recebendo suprimentos militares essenciais sem que os Estados Unidos tivessem que arcar com os custos diretamente. As negociações em torno desse plano devem ser um dos principais temas da Conferência de Segurança de Munique, onde altos funcionários americanos e europeus debaterão como manter o fluxo de armamentos sem desgastar ainda mais as relações políticas internas nos Estados Unidos. O ex-general Keith Kellogg, enviado especial para a Ucrânia, está à frente dessas discussões, buscando garantir que a transição do financiamento ocidental para um modelo mais sustentável seja implementada sem prejudicar as capacidades militares de Kiev. A iniciativa, no entanto, enfrenta resistência dentro e fora dos Estados Unidos. Enquanto alguns países europeus já demonstraram disposição para continuar apoiando a Ucrânia, outros questionam se essa abordagem não transfere um fardo excessivo para a Europa, enquanto Washington mantém sua influência estratégica sobre o conflito sem comprometer diretamente seus próprios recursos. A proposta americana coloca os países europeus diante de um dilema complexo. Desde o início da guerra, muitas nações do continente têm fornecido armas à Ucrânia por meio de seus próprios estoques ou através do Fundo Europeu de Apoio à Paz. No entanto, a ideia de gastar ainda mais dinheiro para adquirir armamentos diretamente dos Estados Unidos não é bem recebida por todos os líderes europeus. Entre os países que já indicaram que podem aderir à proposta estão o Reino Unido, a Polônia e os Estados Bálticos, que historicamente têm uma postura mais agressiva contra a Rússia. Já nações como Alemanha e França demonstram mais hesitação. Berlim, que tem sido um dos principais fornecedores de ajuda militar à Ucrânia, já indicou que prefere fortalecer sua própria indústria de defesa ao invés de comprar armamentos americanos. Paris também tem sido relutante em aceitar a proposta, argumentando que a União Europeia deve priorizar a autonomia militar do bloco ao invés de depender cada vez mais da produção dos Estados Unidos. Outro problema é a burocracia que envolve esse tipo de transação. Diferente dos pacotes de ajuda já fornecidos, que foram aprovados em caráter emergencial, um novo esquema de compras financiadas por países europeus pode levar meses para ser implementado. Além disso, contratos comerciais com empresas americanas costumam ter prazos longos, o que pode dificultar a entrega rápida das armas necessárias para o esforço de guerra ucraniano. A proposta americana surge em um momento delicado para a economia europeia. Muitos países já enfrentam desafios financeiros internos, com pressões sobre seus orçamentos devido ao aumento dos gastos com energia e defesa. Há também uma crescente insatisfação pública em alguns países sobre o impacto econômico prolongado da guerra, o que pode dificultar ainda mais a aprovação de novos gastos com armamentos. Nos Estados Unidos, a proposta de transferir a responsabilidade do financiamento para a Europa reflete não apenas uma mudança de estratégia, mas também um cálculo político da administração americana. Com eleições se aproximando, a Casa Branca busca reduzir a pressão sobre o governo em relação aos altos gastos com a guerra, ao mesmo tempo em que mantém seu compromisso com a Ucrânia. Um dos fatores centrais dessa decisão é a crescente oposição dentro do Congresso americano. Parlamentares republicanos, especialmente os mais alinhados ao ex-presidente Donald Trump,
tem argumentado que os Estados Unidos não podem continuar enviando dinheiro para Kiev indefinidamente. Ao sugerir que a Europa assuma uma parcela maior dos custos, a administração americana busca evitar novos embates políticos e garantir que a ajuda à Ucrânia continue sem depender exclusivamente da boa vontade dos legisladores americanos. Além das implicações políticas, há também um forte interesse econômico por trás da proposta. A indústria de defesa dos Estados Unidos tem se beneficiado enormemente com a guerra, registrando lucros recordes à medida que os países ocidentais compram mais armamentos. Ao incentivar a Europa a adquirir armas americanas, Washington fortalece ainda mais suas próprias empresas de defesa, garantindo contratos bilionários sem precisar justificar novos gastos diretos para o público americano. A questão central que permanece é se essa nova abordagem realmente conseguirá garantir que a Ucrânia continue recebendo o apoio militar necessário para enfrentar as forças russas. Se os países europeus não concordarem com os termos propostos pelos Estados Unidos, Kiev pode enfrentar um período de incerteza em relação ao fornecimento de armas, o que pode afetar diretamente sua capacidade de manter suas posições no campo de batalha. Outro risco envolve o próprio impacto da proposta sobre a unidade ocidental. Desde o início da guerra, os aliados da OTAN e da União Europeia têm buscado coordenar suas respostas de maneira conjunta. Se essa nova estratégia gerar divisões entre os países europeus, Moscou pode explorar essa fragilidade para tentar pressionar a Ucrânia em futuras negociações. A proposta americana levanta um questionamento mais profundo sobre a dependência militar da Europa em relação aos Estados Unidos. Desde a Segunda Guerra Mundial, Washington tem sido o principal garantidor da segurança europeia, especialmente por meio da OTAN. No entanto, essa dependência tem um custo: a falta de uma indústria de defesa europeia robusta o suficiente para atuar de forma independente. Se a Europa aceitar financiar armas americanas para a Ucrânia, isso pode significar um reforço dessa dependência, tornando o continente cada vez mais vulnerável às decisões estratégicas de Washington. Países como França e Alemanha já demonstraram preocupações com essa situação e podem usar esse momento como um impulso para acelerar seus próprios programas de defesa. O objetivo final de qualquer fornecimento de armas é influenciar o campo de batalha e fortalecer a posição da Ucrânia em eventuais negociações de paz. Se a proposta americana for bem-sucedida, Kiev poderá receber um novo fluxo de armamentos, aumentando sua capacidade de resistir às ofensivas russas e melhorar sua posição em possíveis diálogos com Moscou. Por outro lado, se houver dificuldades na implementação desse novo modelo de financiamento, a Ucrânia pode sofrer com a escassez de suprimentos, enfraquecendo sua capacidade de defesa. Nesse cenário, Moscou pode tentar explorar a situação para avançar territorialmente ou pressionar por concessões diplomáticas favoráveis. O futuro desse conflito depende diretamente da capacidade do Ocidente de manter seu apoio militar à Ucrânia. Se essa nova abordagem for bem executada, Kiev poderá continuar resistindo e até mesmo recuperar território. Caso contrário, a guerra pode entrar em uma fase ainda mais incerta, com consequências imprevisíveis para toda a Europa. A proposta dos Estados Unidos pode redefinir o papel da Europa no conflito, forçando os aliados ocidentais a assumirem maiores responsabilidades financeiras e estratégicas. A decisão final dependerá do equilíbrio entre interesses políticos, econômicos e militares de cada nação envolvida. Se bem-sucedida, essa estratégia pode prolongar o apoio à Ucrânia sem comprometer diretamente os cofres americanos. No entanto, se fracassar, pode expor divisões dentro do Ocidente e enfraquecer Kiev em um momento crítico. Os próximos meses serão decisivos para determinar o impacto dessa mudança na dinâmica da guerra. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.